Aleluias. Glórias ao nosso Deus maravilhoso. Louvores maravilhosos que falam com a alma da gente, que nós podemos sentir Deus aqui presente. Glórias a Deus por isso. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens do mês de julho, que o tema geral é a cura. Nós estamos falando sobre curas. E hoje, o tema da mensagem de hoje é pare de chorar. A igreja pode repetir comigo no 3, o pare de chorar? 1, 2, 3. Pare de chorar. Amém. Abram suas Bíblias em Isaías 38, os versículos do 1 ao 5. Procure no seu smartphone, na sua Bíblia de papel. Livro de Isaías, capítulo 38, os versículos do 1 ao 5 também será projetado no telão, que nos diz o seguinte: por este tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu esta mensagem do Senhor: volte a Ezequias e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Feche os seus olhos. Aleluias a ti, Senhor Deus. Maravilhoso e exaltado és tu, ó Pai. Fale com cada um que se encontra aqui presente, Senhor. O pessoal que está em casa e nos ouve, fale com eles da mesma forma. Nós queremos sentir a tua presença. Senhor, que não sejam minhas palavras, mas que as palavras sejam tuas, pois as tuas palavras são poderosas, Senhor. Ó Pai amado, tire toda distração, tudo aquilo que nos atrapalha, e que o nosso foco esteja voltado para a tua mensagem. É o que eu clamo no nome santo de Cristo Jesus e te agradeço. Amém, ó Deus. Amada igreja, pode se assentar. Glórias a Deus. Para você que está em casa, pode se ficar bem confortável aí no sofá, na sua cama. Talvez você está no carro, voltando de viagem, igual domingo passado, estava voltando de viagem, assistindo ao culto, ouvindo ao culto, né? Pois estava dirigindo. Então, vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Qual que é o tema da mensagem mesmo? Os irmãos lembram? Dá para ficar mais forte. Qual que é o tema? Pare de chorar. É o tema da mensagem desta noite. Nós, quando viemos ao mundo, já viemos chorando, concordam? Se a gente não chora, o médico logo dá uma palmadinha na gente para a gente chorar, porque para vir nesse mundo tem que chorar. Tem várias coisas que nos fazem chorar. Algumas delas é ter pouco dinheiro. Quem é que nunca ficou desesperado que tinha várias contas para pagar, não sabia se ia conseguir pagar aquelas contas, e o desespero toma conta de você, você não se aguenta, você começa a chorar, porque você não tem dinheiro para arcar com as suas dívidas. Isso é desesperador, tem pessoas que choram por causa disso. Talvez a pessoa chore por causa de um amor não correspondido. Quem é que nunca se apaixonou e não foi correspondido? Aí chora e chora. Isso também nos faz chorar. Perder o emprego é uma coisa triste, principalmente nesta época ao qual nós estamos passando, de crise financeira. É motivo para se chorar. Tem gente que é tão fascinada com o futebol que quando seu time perde um campeonato, a pessoa acaba chorando. Tem pessoas que são assim, que são apaixonadas por futebol e choram quando o time perde. Tem pessoas que sentem dor e aquela dor fazem com que você chore. Tem pessoas que ficam doentes e a doença te faz chorar porque você não sabe se você vai ser curado ou não. Aquela doença te traz uma tristeza. Mas não há nada mais amargurante em saber que esta doença pode te levar para a morte. Em ter a certeza que essa doença é motivo que vai trazer a sua morte daqui a alguns dias. E esta é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem que nós iremos aprender aqui. É uma história tremenda sobre o rei Ezequias e nós iremos extrair várias lições dessa história. A Bíblia nos diz em Isaías 38 que o rei Ezequias ficou doente e estava para morrer. Essa história, ela não está somente aqui no livro de Isaías 38.
Se vocês procurarem depois, lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 11, tem essa mesma história, só que com alguns detalhes a mais. Eu não vou ler aqui para os irmãos, para otimizar o nosso tempo, para não ficar prolongando muito o nosso tempo, mas depois, quando estiver com tempo na sua casa, leia. 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 11. Tem alguns detalhes a mais, como, por exemplo, 2 Reis 20, versículo 7, nos diz que a doença do rei Ezequias era uma úlcera. Se você estiver curioso, depois procura lá no Google Imagens, é meio forte. Úlcera mortal, coloca lá, tem umas imagens bem fortes. O rei Ezequias estava sofrendo de uma úlcera mortal. Então, quando vocês tiverem um tempo, dão uma lida lá. O rei Ezequias estava muito doente e debilitado. Ele estava lá, com a úlcera mortal, tentou vários medicamentos, várias coisas e nada dava certo. Ele estava beirando a morte. Então, quem é que chega até o palácio? O profeta Isaías. Oh, glória! Eu imagino o rei Ezequias vendo o profeta Isaías chegando até o palácio. O profeta Isaías chegou, o enviado de Deus. Ele vai me trazer boas notícias. Provavelmente ele vai colocar as suas mãos sobre mim, vai orar por mim e eu serei curado. Eu irei sarar das minhas doenças. O profeta Isaías vai ser a minha salvação. Assim provavelmente pensava o rei Ezequias ao ver o profeta Isaías chegando. Mas foi isso que aconteceu? Não. Aqui continua, no versículo 1 mesmo, a continuação, Isaías fala: assim diz o Senhor, ponha as suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Isso é uma notícia muito impactante, não é? A pessoa que você espera receber uma notícia boa, ela vem logo com essa notícia falando que a sua doença vai te levar à morte, que você vai morrer. Ainda mais o rei Ezequias, que estava tão novo. Ali ele tinha apenas 39 anos de idade. Muitas pessoas falam que a vida só começa depois dos 40. Então praticamente a vida de Ezequias não tinha começado ainda. O meu falta muito para os 40. Mais ou menos. Mas essa é uma notícia muito triste que chega para Ezequias, apenas com 39 anos de idade. Ele sabe que ele vai morrer com aquela idade, 39 anos. Ainda mais quem que era o portador da notícia? O grande profeta Isaías. Ezequias conhecia, andava com o profeta Isaías. Ele via que tudo que ele falava se cumpria. Aquilo que o profeta Isaías falava, aquilo se cumpria. E ele traz essa notícia para Ezequias. Mas tem um detalhe aí. Isaías ele fala: você vai morrer. Quer dizer que você ainda não está morto. Você vai morrer, mas você ainda não está morto. Não se permita ser sepultado antes sequer que você morra. Não permita que outras pessoas te enterrem, te sepulte, sendo que você ainda tem fôlego de vida. Não se coloque num caixão, sendo que você ainda está respirando. Tem pessoas que estão sendo sepultadas antes mesmo de morrer. Pessoas que sepultam o seu ministério. Pessoas que estão sepultando seus sonhos. Estão sepultando a sua vontade de viver por causa de uma notícia que recebeu. Irmãos, levanta desse caixão. Não aceite deitar neste caixão. Você ainda não está morto. Enquanto houver fôlego de vida, ainda há esperança. Isso que nós aprendemos. Aleluias a ti, ó Deus. O profeta Isaías diz a Ezequias que ele não se recuperaria daquela doença. E qual foi a reação do rei Ezequias? Ele por acaso, ele se revoltou e quebrou tudo? Eu vou querer ouvir da igreja, só para ficar mais didático e o pessoal de casa ouvir também. Quando Isaías, o profeta Isaías, falou que o rei Ezequias ia morrer, ele ficou revoltado e quebrou tudo? Não. Dá para ser um pouco mais forte que isso, irmãos, para o pessoal de casa ouvir, senão o pessoal de casa não vai ouvir. Ele, quando soube dessa notícia, ele saiu xingando todo mundo? Não. Ele entrou em desespero e correu gritando? Por acaso ele foi até as redes sociais e postou lá no Facebook, Instagram, Twitter, hashtag muito triste, hashtag vou morrer? Ele fez isso? Não, ele não fez isso. O que ele fez? Ele orou.
o rei Ezequias orou. O versículo 2 nos diz: virou o rosto para a parede e orou. Quando você estiver perdido, sem saber o que fazer, desesperado, angustiado, se sentindo sem forças, não tenha constrangimento em assumir os seus limites. Desça do pedestal, se humilhe perante o nosso Deus. Diga a Ele que você não consegue mais, que você está sem forças, porque é Ele quem dá forças aos cansados e vigor aos que estão fracos. Isaías 40, 29. Quer 3 dicas muito úteis para a nossa vida? Quando você estiver passando por um momento de aflição, por um momento de dificuldade que você não sabe o que fazer, primeira dica: ore. Segunda dica: ore. Terceira dica: ore. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a presença de Deus. Não deixe de se entregar a Ele. A oração, ela é poderosa. O rei Ezequias, ele foi muito ousado. Ele praticamente desafiou a profecia do profeta Isaías, mesmo o profeta nunca tendo errado em suas profecias. Talvez você já ouviu de algum homem de Deus falar alguma coisa da sua vida que você não gostou muito. Talvez o líder do ministério de música falou que você não tem dom para cantar. Talvez o seu pastor chegou para você e falou: eu acho que pregar não é a sua praia. Talvez a líder do ministério de mulheres, a sua líder, ela chegou até você e falou: você não tem dom para ser mãe. Talvez você tenha ouvido do líder do ministério de jovens falando que você provavelmente não vai trazer nenhuma alma para Cristo, pois você não tem carisma, você não é carismático. Talvez lá no pequeno grupo, o líder do seu pequeno grupo fala que você não tem habilidade para trazer, para mostrar, para apresentar a lição bíblica. Mas saiba, irmãos, não se aborreça com este líder, não se aborreça com este líder, não fique chateado, mas leve os seus problemas para Deus, pois é Ele quem dá a última palavra. Isaías não foi culpado, Deus mandou Isaías chegar até ali e dar aquela notícia para ele. O rei Ezequias não ficou chateado com o profeta Isaías, pois não era culpa do profeta Isaías. Talvez o seu pastor, o seu líder de ministério tenha dito alguma coisa para você, mas não é culpa dele. Só que a nossa reação diante de uma situação pode nos dar a vitória ou não. A nossa reação diante daquela situação vai nos dar a vitória ou não. Espernear não resolve. Se revoltar com aquela situação não resolve. Xingar não resolve. Você sair da igreja não resolve. Mas orar sim resolve. No mínimo que a oração nos faz é nos trazer paz, nos trazer conforto, nos dar calma para saber como lidar com aquela situação. Orar nunca vai ser um problema. Orar sempre será uma solução. Continuando o texto, nos diz que assim que o profeta Isaías deu a notícia para Ezequias, ele se colocou de frente para a parede. Se colocou de frente para a parede. Perceba que a Bíblia não nos diz que o rei Ezequias colocou Deus contra a parede. Não. Ele colocou a si próprio contra a parede. Se colocou perante a parede. Muitas vezes a gente fala que tem que exigir algo de Deus. Você tem que exigir com todas as suas forças a sua bênção. Mas quem somos nós para colocar Deus contra a parede? Quem somos nós para exigir, obrigar a Deus nos dar algo? Meus irmãos, não sei se você sabe, mas eu e você não somos ninguém. Deus, Ele é tudo. Nós não temos direito de exigir nada para Ele. Nós não temos direito de colocar Ele contra a parede. Imagina lá, Ezequias de frente com a parede, aflito. Aquela notícia que falou que ele iria morrer, ele de frente para a parede, imaginando como tinha sido a sua trajetória. Talvez ali ele estava imaginando que daqui a alguns dias ele estaria de frente para um caixão. Ele nunca mais veria a luz do sol, ele nunca mais teria vida. Então
ele ora: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Olha que oração bonita. Alguns aqui conhecem a história do rei Ezequias? Talvez nem todos conheçam a história do rei Ezequias. Será que ele realmente era um homem fiel a Deus? Ele era devoto a Deus, assim como ele fala nessa oração? Já assistiram aqueles filmes que simplesmente jogam um personagem no começo do filme, sem contar a história dele, lá pro meio do filme mais ou menos começa a destrinchar a história dele e tudo começa a fazer um pouco mais de sentido? Nós vamos fazer isso com Ezequias. Vamos ver quem foi Ezequias? Mas afinal de contas, quem que era esse rei Ezequias que foi tão ousado para fazer essa oração? Lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção. Antes de Ezequias assumir o trono, lá do reino de Judá, que era onde ele era rei, antes de ele assumir o trono, quem era o rei? Era o seu pai, o rei Acaz. Só que o rei Acaz, ele não era muito bom. O rei Acaz, ele era terrível. Pesquisa depois sobre a história do rei Acaz. Ele foi um rei terrível. O que ele fez para ser tão terrível assim? Ele ajuntou todos os objetos do templo de Deus e quebrou tudo. Esse é o pai do rei Ezequias, antes de Ezequias assumir o trono, Acaz. Ele quebrou tudo. Ele mandou fechar as portas do templo, adorou a ídolos, queimou incenso a outros deuses. Acaz, o pai do rei Ezequias, dizia: os deuses dos reis da Síria os ajudam na guerra, por isso eu ofereço sacrifícios a ele também, a esses deuses, com interesse. Ele chegou até mesmo a queimar os seus filhos em sacrifício. Olha que coisa bárbara. Como meu pai diz, o caboquinho bom. Ele era tão bom que quando ele morreu, ele não foi enterrado nos túmulos junto com os outros reis de Israel, não. Arrumaram outro túmulo para ele, para não envergonhar a história dos reis de Israel. Não queriam nem os restos mortais dele ali perto dos outros túmulos dos outros reis de Israel. Após a sua morte, então, ele morreu. Ezequias assumiu o trono. Ezequias tinha 25 anos de idade. O reino de Judá estava desolado. Não havia segurança, pois estava com seu exército destruído. Provavelmente havia fome ali. Havia tristeza. Famílias abaladas. O reino estava desestruturado. E a primeira coisa que o rei Ezequias faz, a Bíblia nos diz em 2 Crônicas 29, no primeiro ano, no primeiro mês do reinado do rei Ezequias, o que ele faz? Vamos abrir o templo. Traz de volta os sacerdotes, tragam os cantores, levitas, acendam incenso, bora oferecer sacrifícios ao Deus vivo de Israel. Ezequias, ele entendia uma coisa, ele entendia que não se pode chegar a lugar nenhum se a prioridade, se o mais importante não for o reino de Deus, não estiver em sintonia com os céus. Busque primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Como primordial, ele não pensou em reestruturar o seu exército, ele não pensou em trazer médicos, ele não pensou em fazer assistencialismo às famílias, não pensou em reunir a equipe e ir lá levar café da manhã para os moradores de rua. Nossa igreja fez isso essa manhã, parabéns para eles. Mas o rei Ezequias não pensou em fazer isso, primeiramente, não. Vamos abrir a igreja, vamos oferecer sacrifícios ao Deus vivo, reúna toda a cidade, reúna todo o povo, e vamos celebrar o Deus Altíssimo. Por isso que quando eu ouço alguns dizendo em fechar igrejas, isso aí já me gera um pouco de desespero. Às vezes alguém se manifesta, nessa pandemia teve pessoas que se manifestaram a favor de deixar as igrejas abertas durante a pandemia, e as pessoas chegaram a criticar. Não, mas como pode deixar a igreja aberta? Estamos no meio de uma pandemia. Se vai orar, ore em casa. Tudo bem se você é maduro espiritual o suficiente para isso. Mas tem pessoas que se não estiver aqui congregando, ouvindo da palavra de Deus, se alimentando, devagarzinho elas vão esfriando, elas vão perdendo a sua essência. As portas da casa de Deus estar abertas são fundamentais. Já que é para fechar a igreja, por que não fecha também os supermercados? Vamos fazer o seguinte: começa a plantar você na sua casa, cria umas galinhas, coleta os ovos delas,
e daí você come. Já que a igreja está fechada, supermercado também, vamos fechar supermercado. Os agricultores, não, é muito perigoso, eles também não podem trabalhar, eles também têm que ficar em casa. Já que é para fechar alguma coisa, vamos fechar tudo. Tem pessoas que não entendem que o alimento espiritual é tão importante, ou até mesmo mais importante do que o alimento para o nosso corpo físico. O alimento espiritual é algo primordial. Nós não chegamos a lugar nenhum se nós não estivermos focados em Deus. Uma nação só vai ser triunfante se a sua base, o seu foco for o Deus Altíssimo. Não adianta tentar fugir de vírus, não adianta tentar fugir do que quer que seja, se ela não levar Deus a sério. A oração individual é importante? Sim, a oração individual é importante. Você ter a sua intimidade diária com Deus é importante? Sim, mas isso não substitui a grande celebração. Assistir o culto em casa é gostoso? Sim, é gostoso. Você fica lá na sua cama, no seu sofá. Vocês que estão em casa, é gostoso assistir o culto aí? Sim, é gostoso. Mas nada se compara quando a igreja se junta. Nós podemos sentir os anjos cantando aqui conosco. Nós podemos sentir a vibração dos irmãos. Parece que o céu desceu até nós e aquilo fica algo palpável. A presença de Deus neste lugar é algo tremendo. Talvez você não tenha essa mesma experiência na sua casa. Estar aqui é fundamental, é maravilhoso. O vírus existe? Sim, o vírus existe. Não somos negacionistas. Temos que ter prudência? Sim, nós temos que ter prudência. Máscara, álcool gel, distanciamento, temos que ter prudência. Mas acabar com a igreja, acabar com o ajuntamento da congregação é declarar derrota. As pessoas ficam fracas mentalmente, psicologicamente, com isso afeta até mesmo o seu sistema imunológico. As portas de Deus estarem abertas são fundamentais, e o rei Ezequias sabia disso. Ele sabia disso, que a primeira coisa foi abrir as portas da igreja. E a palavra de Deus nos diz que um rei se levantou contra o reino de Judá, contra Ezequias. O rei Senaqueribe se levantou contra Judá, ele debochou de Ezequias e zombou do Deus de Israel. Mandou uma carta dizendo que nenhum Deus era capaz de resistir aos seus exércitos. O rei Senaqueribe desafiou ao Deus de Ezequias, ao Deus de Isaías, ao Deus de Israel. Aí se você ler lá depois, tem em Crônicas, tem em 2 Reis também, a história, o legal da Bíblia é isso. Tem pedaços em Crônicas, pedaços em 2 Reis, pedaços em Isaías, vai juntando tudo que você acaba entendendo. Mas a palavra de Deus nos fala, agora na minha livre adaptação, eles pegaram aquela carta, o rei Senaqueribe mandou uma carta, Ezequias, Isaías pegou aquela carta, abriu lá na mesa e orou. E falou, olha Deus, estão duvidando do seu poder, aí é na minha adaptação, estão duvidando do seu poder. Se estivessem simplesmente zombando de mim, do rei Ezequias, tudo bem, quem sou eu? Mas eles estão zombando de ti, o rei Senaqueribe zomba do seu poder. Se eu fosse o Senhor, eu não permitiria isso não. Na minha livre adaptação. O que Deus fez? Deus, ele mandou um anjo, isso mesmo, um anjo, contra o exército do rei Senaqueribe. E naquela noite, 185 mil soldados foram mortos por aquele anjo. Vai zombar de Deus, vai? Tá vendo como vale a pena buscar primeiramente o reino de Deus? Aí os outros reinados ficaram sabendo daquilo, ficaram sabendo daquele anjo. Aí mandaram seus mensageiros até o rei Ezequias e falou, você não tem muito exército não, mas tem um anjo aí que esse anjo dá trabalho. Nós queremos paz, não queremos guerra. Toma presentes, ouro, joias, para você estruturar o seu reino. Toma, nos deixa em paz. Não queremos guerra com este anjo. Não queremos guerra com este seu Deus. Meus irmãos, não é Deus quem precisa de nós. Não é Deus quem precisa de templo. Deus, ele não precisa de adoração. Deus, ele não precisa de nada. Somos nós quem necessitamos do nosso Deus. Nós necessitamos e dependemos dele. Tudo é para a honra e glória dele. Voltando para o texto de Isaías, nós já vimos que o rei Ezequias realmente foi devoto, foi fiel, abriu a igreja quando seu pai tinha destruído tudo. E aí chega a oração dele. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos.
Depois o rei chorou amargamente. Está lá no versículo 3. Ezequias, ele orou com sinceridade. Ezequias, ele orou com o coração quebrantado. Quem nunca aqui fez uma oração dessas? Você estava tão aflito, passando por um problema tão grande, que você simplesmente se prostrou perante Deus, tentou pronunciar palavras, mas simplesmente saíam lágrimas, choro e soluço. Você clamando e buscando a Deus, pois você não tinha palavras para expressar aquilo que você estava sentindo, mas Deus, ele entendeu aquele seu gemido. Com o rei Ezequias não foi diferente. Eu imagino ele orando lá: Deus, olha para mim. Lembra, Deus, de como eu tenho sido fiel a Ti. Eu tenho tentado andar nos Teus caminhos e fazer o que é certo aos Teus olhos. Não que eu mereça alguma coisa, não que eu mereça algo por isso, pois eu sou um pecador. Eu mereço mesmo é a morte. Mas Deus, eu não quero morrer. Eu estou com medo, Senhor. Me ajuda, Deus. Então, imediatamente, a voz do Senhor falou: Isaías, volte. Isaías, volte e diga a Ezequias que pare de chorar. Eu ouvi o seu clamor e darei mais 15 anos de vida a ele. Aleluias! O nosso Deus é poderoso. Volta, Isaías. Fala para Ezequias parar de chorar. Para de chorar. Deus ouve o seu clamor. Imagina que coisa tremenda. Lá em 2 Reis tem detalhes maior. O rei estava orando lá de frente com a parede. Isaías estava saindo, a palavra de Deus nos diz em 2 Reis 20, que ele estava na metade do pátio. Ele não tinha nem saído lá do pátio do palácio ainda. Ele estava lá na metade e de repente ele ouve essa voz do Senhor. Talvez ele ficou meio confuso, indo, daqui a pouco Deus fala: mas Deus acabou de me falar, para eu falar que ele ia morrer. Agora Deus fala para eu voltar lá e falar que vai dar 15 anos de vida para ele? Essa doença era para morte ou não era para morte? O que será que eu perdi nesse tempo que eu estava atravessando o pátio? Às vezes nós também nos questionamos assim. Confesso que às vezes até nós mesmos ficamos confusos. Deus não sabe de tudo? Será que ele não sabia que ele mandou Isaías ir lá? Será que Deus não sabia que Ezequias ia orar daquela forma como orou? Será que ele não sabia que ia acrescentar mais 15 anos de vida? Será que Deus, ele não sabia? Por que será que Deus mudou o seu plano? Mas quem disse que o plano de Deus não era desde o princípio fazer Ezequias orar e dar-lhe mais 15 anos de vida? Quem disse que desde o início esse já não era o plano de Deus? Isaías vai lá falar que ele vai morrer. Eu sei que Ezequias vai orar. Isaías volta lá e fala que eu dei mais 15 anos de vida para ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, ele quer nos mostrar, para mim e para você, que ele é Deus poderoso, que transforma a sentença de morte em abundância de vida. Ele pega aquela sentença de morte e transforma em abundância de vida. Deus realizou essa obra há mais de 2000 anos atrás, pois ele sabia que hoje, eu e você estaríamos aqui, ouvindo esta palavra, sendo renovados, sendo avivados, sendo transformados com o poder desta palavra. E a palavra dele tem poder. Nosso Deus é maravilhoso. Um outro detalhe que eu vou destacar aqui: volte a Ezequias e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Algumas traduções falam, o Deus do seu pai Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Ezequias era filho de Acás. Algumas versões falam que o Deus do seu pai Davi. Perceba que Deus,
ele pega um exemplo positivo da linhagem genealógica de Ezequias, pega o seu antepassado Davi, que foi segundo os olhos de Deus, segundo o coração de Deus. Ele pega Davi e coloca aqui. O que ele está querendo dizer com isso? Por que ele não pegou Acaz, do seu pai Acaz? Lembra que a gente falou que Acaz foi terrível? Que Acaz foi um dos piores reis de Israel? Eu aprendo aqui que não é porque o seu pai traiu a sua mãe que você precisa trair a sua esposa. Não é porque a sua mãe ela teve uma vida passada de vícios que você também precisa cair naquele mesmo mal de vícios. Não é porque o seu pai era um alcoólatra, não é porque o seu pai foi preso que você também precisa ser preso. Não é porque os seus pais faziam coisas erradas que você também precisa ir nessa mesma linhagem e fazer coisas erradas. Você não é seu pai, você não é sua mãe, você é você. Você é quem Deus diz que você é. Esquece isso, não existe maldição. Não é porque seu pai fazia coisa errada que você também precisa fazer coisa errada. Essa maldição não existe. Você é aquilo que Deus diz que você é. Então se apegue a Deus. Se mostre a Ele com o coração quebrantado. Se espelhe em alguém da sua família que seja positivo. Assim como Ezequias se espelhava em Davi, se espelhe em alguém da sua família que também tem uma vida positiva. Se esse alguém é o seu pai, amém por isso. Se esse alguém é sua mãe, amém por isso. Mas se o seu pai e a sua mãe não é este alguém, procure outra pessoa para que você se inspire nessa pessoa. Se você não encontrar ninguém na sua família, olhe para a Bíblia. Olhe para o Mestre. Siga os passos de Cristo Jesus. Para encerrar, a continuação da história dos reis Ezequias nos diz que ele pediu, assim que Isaías falou que ele teria mais 15 anos de vida, ele pediu para Isaías uma prova, para ele saber se realmente ele seria curado. Isaías falou para ele que ele tinha mais 15 anos de vida. Aí ele pede uma prova. Engraçado, né? Que quando Isaías falou para ele que ele ia morrer, ele não pediu prova que ia morrer. Às vezes é assim, acontece com a gente, não está nem no script. Mas às vezes acontece isso com a gente. Quando alguém fala alguma coisa negativa pra gente, a gente já toma como verdade. A gente já acredita. Mas quando Isaías falou uma coisa positiva pro rei Ezequias, ele pediu, mas se é isso mesmo, eu quero uma prova. Me dá uma prova que eu vou ter mais 15 anos de vida. Engraçado como o ser humano é. E Deus mandou uma prova. Então Deus mandou uma prova incontestável. Fez a sombra do relógio de Acaz. Acaz, o pai do rei Ezequias, tinha construído um relógio solar lá. Fez com que aquele relógio voltasse 10 graus. A sombra do relógio voltasse 10 graus. Deus fez o tempo voltar para provar que era fiel com sua palavra. Está lá em 2 Reis, está lá em Isaías 38. Basta ler. Vamos ficar de pé, por gentileza? Enquanto o Ministério de Louvor se prepara aqui, já já nós vamos ver uma lição importante. Às vezes, nós começamos a ficar com os cabelos brancos. Quem aqui não tem um fio de cabelo branco? Talvez você que é novinho não tenha. A sua vista já não é mais a mesma. Você via de uma forma, agora, a partir de agora, a sua vista já não é mais a mesma. Começa a sentir dor nas costas, dor nas pernas. Semana que passou, eu estava jantando, fui comer feijão, dei uma mordida no feijão, no meio do feijão tinha uma pedra, quebrou meu dente, eu estou com um pedacinho do dente quebrado. Acontece que o nosso corpo ele vai se deteriorando. O ciclo natural da vida após o pecado é fazer com que o nosso corpo comece a se deteriorar. Mas isso não é motivo para nós deixarmos de orar para Deus pedindo uma cura. Nós sabemos que o nosso corpo vai deteriorar, que nós iremos adoecer, mas não é motivo para nós deixarmos de crer nas promessas de Deus, deixarmos de buscar as promessas de Deus para nossas vidas. Deus é tão fiel
que Ele responde às nossas orações. Não sei se Jesus vai vir na minha geração, na nossa geração, se vai vir mais para frente, se nós iremos passar pela sepultura ou não. Vai que Cristo volte e a gente não passe pela morte. Mas uma coisa eu sei, que nós temos que buscar por cura, buscar estarmos sendo renovados a cada dia. Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele responde. Deus responde a nossa oração. Eu encerro dizendo algo que aconteceu ontem à noite. Irmã Shirley, tá aqui a irmã Shirley. Ela perdeu a pedrinha do seu anel, uma pedrinha do anel, alguns irmãos aqui sabem, até ajudaram a procurar. E ela gosta mesmo desse anel, hein, Shirley? Ela gosta desse anel. Ela começou a procurar a pedrinha, falou para a família dela, falou para os irmãos. Eu também, agora que eu estou com vista 4K, tô conseguindo enxergar bem, eu comecei a procurar também aquela pedrinha. Mas eu me lembrava dessa história, que Deus deu essa prova, esse sinal pro rei Ezequias, de que coisas boas iriam acontecer com ele. Aí enquanto eu estava atravessando aquele corredor, procurando a pedrinha, eu fiz uma oração com Deus. Deus, tem algo em meu coração. Deus sabe o que é, eu falei para Ele ontem. Eu não sei se realmente é isso que o Senhor quer que aconteça. Eu não sei se realmente o Senhor tem essa promessa para minha vida. Mas, Senhor, eu estou procurando essa pedrinha, parece ser algo bobo, parece ser algo irrisório, Senhor. Mas se o Senhor realmente tem essa promessa para minha vida, se o Senhor realmente está ouvindo a minha oração, e tem isso para a minha vida, essa coisa boa para a minha vida, então faça com que eu ache essa pedrinha, Senhor. Assim como o rei Acás pediu um sinal, eu também te peço um sinal. Eu sei que é como procurar uma agulha num palheiro, mas se for da tua vontade, responda, meu Deus, se eu tenho esta promessa na minha vida. Continuei procurando e nada. Shirley chegou a ir embora, nada da pedrinha, nenhum irmão encontrou a pedrinha. A Aisha terminou de limpar a igreja, começa a fechar tudo, fecha tudo. A Shirley não sabia onde ela tinha perdido essa pedra, se foi ali na frente, se foi no banco onde ela estava cantando aqui ontem, se foi no banheiro. Essa pedrinha simplesmente tinha sido perdida. E nada da pedrinha. Eu estava indo embora triste. Pensei, amanhã eu vou vir mais cedo, quem sabe eu acho essa pedrinha. Eu chego mais cedo amanhã e continuo procurando. Mas eu tiro a minha moto, paro ali na frente, tiro meu capacete, estava a Adriana, a Aisha, o PJ, o Alan, o Richard, estava esperando o Uber ali, a Adriana. Eu tiro o capacete da minha moto, coloco na moto, tranco a igreja. Eu olho para o chão e de repente quem está olhando para mim? Aquela pedrinha tão pequenininha. Deus respondeu a minha oração naquele mesmo dia. Talvez para você seja algo simples, algo bobo, mas Deus continua respondendo orações. Deus continua dando sinais. Deus ainda tem promessas para a sua vida. Ele tem para mim, Ele também tem promessas para a sua vida. Nós temos que crer nele, buscar a Ele de todo o coração. E o nosso Deus, Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então você está chorando por quê? É Deus quem cuida de você. Ele jamais te esqueceu. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai grandioso, Deus amado, Deus tremendo, nós te adoramos, te exaltamos, Senhor. Eu sei que o Senhor ouve a minha oração. Eu sei que o Senhor ouve a oração da tua igreja. Ó Pai, nós estamos em uma série de mensagens clamando por cura, Senhor. Existem pessoas aflitas, pessoas doentes, pessoas em leito de hospital. Senhor, nós não exigimos que o Senhor as cure, mas nós clamamos por isso.